Olá pessoal, tudo bem? Bem, vídeo novo no canal. Hoje a gente vai falar, como eu mencionei em alguns vídeos anteriores, eu falei um pouco do Databricks File System. Então hoje eu quero entrar um pouquinho mais nesse detalhe e explicar para vocês o que essa camada do Databricks oferece em relação à velocidade, escalabilidade, performance e segurança. Então, vamos para o vídeo. Bem pessoal, eu particularmente gosto bastante desse tópico porque é um dos processos que são descritos rapidamente, mas eu gosto de entrar um pouco no detalhe para explicar para vocês o quanto o Databricks consegue ganhar em performance em utilizar o DBFS. Então o que o DBFS é? Ele é uma camada intermediária entre a sua fonte de dados para com o computacional. E para que ele faz isso? Bem, imagine que a gente tivesse, como se existem vários conectores. Você pode conectar o Databricks com Cosmos DB, você pode conectar ele com Blob Storage, com Data Lake Store, com diversas outras plataformas. Tá? Então, para que ele utiliza o File System? Primeiro que para a parte computacional, ele enxerga somente essa camada intermediária. E o que isso é interessante? Isso é interessante porque isso abre precedente com que você consiga utilizar certos tipos de otimização para puxar o dado para dentro dessa camada, teoricamente. Então o que você consegue fazer? Você pode fazer auto-skipping, você pode fazer row optimization, você pode fazer compressão dos dados. Então o Databricks File System é uma camada intermediária entre a parte computacional e entre a sua fonte de dados ou o seu storage. Então ele serve para que o Databricks enxergue unificamente um layer. E esse layer facilita demais na operação. Além disso, ele conversa, e aí transparentemente com o Databricks. Então olha só, se eu simplesmente abrir aqui um comando, uma nova linha e colocar magicfs, que é o magic, aqui fs, o que eu estou falando é Magic File System. Então se eu fizer um ls, como a gente conhece no Linux, ele vai fazer um listing. Então deixa eu só fazer esse listing aqui, só um minutinho, deixa eu rodar ele novamente. Notebook foi detachado. Legal, então olha só, ele listou tudo que eu tenho dentro do Databricks. Se você der uma olhada, muitas das coisas aqui, eu tenho o Delta, que a gente vai falar um pouquinho, o Datasets, o Data, o File Store, que reside realmente nele, e o MNT. Se a gente entrar um pouquinho no MNT, a gente vai ver que, na verdade, dentro do MNT, eu tenho o BRZ Lua Moreno. E o que é o BRZ Lua Moreno? O BRZ Lua Moreno é um dos storage, nesse caso o Azure Blob Storage, que eu tenho de configuração. Então, quando eu faço LS, ele abstrai, eu tenho uma camada no meio que facilita essa minha interação com o cluster. Então, aqui eu posso utilizar comandos como, por exemplo, header, para ler o cabeçalho, para ver as primeiras páginas, os primeiros resultados sets. Então aqui eu consigo ler os primeiros resultados sets desse arquivo. Eu consigo também fazer um ls numa pasta específica. Eu consigo ver quais são os arquivos. Eu tenho RM. Eu posso fazer um novo diretório também. Então eu posso interagir com o meu file system de forma transparente, sem que eu precise saber comandos específicos dos file systems da fonte de dados. Outro cara interessante aqui é que eu também posso fazer um ls dentro do Blob Storage, como eu tinha mostrado antes. Então, se eu fizer aqui um ls, eu estou, na verdade, consultando o meu Blob Storage. Se eu tivesse vários outros Blob Stores ou outras fontes de dados conectadas, eu conseguiria utilizar o Databricks File System para fazer isso. Então ele oferece essa camada de otimização e para o Blob Storage, assim como o S3, ele oferece alguns níveis de velocidade. Isso é interessante porque é assim que o Databricks consegue ganhar em performance em relação à comunicação do layer de storage com o layer de computação. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A ideia aqui foi mostrar um pouco em uma das partes de otimização em que o Databricks realmente se difere da parte Spark. Então a ideia é realmente ganhar na otimização em relação ao acesso dos dados, ao acesso aos arquivos. E é por isso que o Databricks File System ele existe, para exatamente otimizar essa comunicação entre o storage com a computação. Então todas as vezes que vocês ouvirem falar aí do Databricks File System, lembre que na verdade nada mais é do que uma camada para facilitar a interação do Apache Spark para com sua data, para sua fonte de dados. E aí, se vocês gostaram, deixe seu like, comentem e se precisar de alguma coisa é só mandar um e-mail ou se comunicar aqui no canal.